Olha aí, meu amigo, se os números da inflação de abril já foram incômodos, os números previstos para o mês de maio realmente são uma catástrofe. Os dados dos índices de inflação medidos pela Fundação Getúlio Vargas são realmente mais do que incômodos, são assustadores de fato. Por exemplo, o IGPDI, perdão, né, acelerou para 0,87% em maio, superando o mês anterior e acima do que o previsto pelos agentes do mercado econômico, do mercado financeiro de maneira geral. Uma péssima notícia, é claro, mas que não podemos dizer que não é prevista. A gente já sabia que o desarranjo fiscal do governo Lula inevitavelmente levaria a esse cenário. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, esses números foram medidos pela Fundação Getúlio Vargas. É engraçado que aqui eles falam IGPDI, aqui eles falam IGPM, que é o mais conhecido, um índice bastante comum, quase tão conhecido quanto o próprio IPCA, que é aquele oficial utilizado pelo governo e é parido pelo pessoal do IBGE, né? Antes de falar desses números, lembrando, inflação, de acordo com o Estado, de acordo com a grande mídia, é aumento de preços. Isso não é verdade. Inflação é aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação na economia. E é justamente essa inflação, esse aumento da base monetária, que provoca um aumento generalizado de preços na economia. Importante frisar, esse é um fenômeno generalizado. O pessoal fica mensurando a inflação num produto, a inflação no outro. Isso não faz o menor sentido. A inflação é um fenômeno essencialmente monetário, portanto, atinge tudo na economia de uma só vez, né? Mas, dito isso, colocado esse ponto, vamos seguir usando a expressão inflação, porque os textos estão usando isso, enfim, é a definição estatal, mas é importante sempre lembrar que isso está fundamentalmente errado. Mas então, o índice aqui do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje, dia 7 de junho, representa uma alta em relação a abril, que já era um valor muito alto de 0,72%, né? Agora, em maio, subiu para 0,87%. E se você parar para pensar que estamos falando de juros sobre juros, então você vai entender o tamanho desse problema aqui, o tamanho dessa bronca, porque, na verdade, esse 0,87% não são um problema apenas por ser um valor nominalmente maior do que o do mês anterior, mas porque é um aumento em cima de um aumento que já aconteceu. Isso é um problema sério para a economia, principalmente na medida em que vai havendo um acúmulo desses dados mês após mês, né? Então, é interessante frisar essa situação aqui do IGPM, porque ele é um índice distinto do IPCA, inclusive a metodologia utilizada. Hoje, o IGPM acumulado de 12 meses está 0,88%. Então, um patamar muito pequeno, né? O IPCA deve estar aí com quase 4%, 3,5%, 3,7%, eu imagino, de acumulado de 12 meses. Então, há uma diferença crucial entre esses dois índices aí. No ano, agora em 2024, há um aumento de 0,61%, segundo o IGPM, de janeiro até maio. Então, se a gente extrapolar isso aqui, vai dar uns 2%, talvez nem isso no ano. Não é um cenário ruim, um cenário negativo, absolutamente. Agora, eu esqueci de separar o gráfico aqui. Eu gosto de mostrar o gráfico, a tabela do IGPM, para a gente entender isso no longo prazo. A verdade é que eu fiz um vídeo até muito interessante algum tempo atrás aqui no canal, falando justamente sobre as características do IGPM e como elas nos permitiam ler o cenário econômico numa distância de tempo maior do que o próprio IPCA. E eu mostrei naquela tabela que estávamos vivendo uma reversão do cenário inflacionário no Brasil. Por quê? Por conta da pandemia
esse índice atingiu máximas históricas e foi subindo, e esse acumulado de 12 meses também foi subindo. Até que em algum momento, se não me engano, em 2021, esse índice atingiu o seu máximo e começou a cair de forma constante. E foi caindo de forma constante até o final do governo Bolsonaro, não me lembro se o começo do governo Lula também. Só que, tão logo começou o governo Lula, a tendência de queda que vinha sendo percebida no acumulado de 12 meses do IGPM se reverteu e se transformou numa subida. Então, estamos falando aqui de 0,88% em 12 meses. Isso aqui é pouca coisa, beleza. Acontece que lá atrás, esse acumulado do IGPM estava negativo em vários pontos. Ou seja, estamos falando de uma reversão clara desse cenário, de um índice acumulado que estava negativo, deflacionário, e agora está claramente inflacionário com tendências de subida. Porque se no ano aqui de 2024 houve um aumento de 0,72% em abril e 0,87% em maio, e ainda assim o índice acumula só 0,61% no ano, é porque janeiro, fevereiro e março tiveram uma redução essa que já foi prontamente revertida pelo cenário dos últimos 2 meses. E é claro que isso aí representa uma piora das expectativas dos analistas, que já eram uma expectativa ruim, 0,69% em relação a abril, um aumento considerável, mas ainda assim o IGPM conseguiu ser pior de fato aí, né? Então, houve um considerável aumento aqui nos preços dos alimentos de maneira geral, né? Inclusive aqui o arroz subiu bastante nesse período, estava com uma queda de preços lá em abril, aumentou de forma considerável. Também o café, carne bovina, carne de aves e leite. Isso aqui é um impacto terrível na vida do povo, principalmente do mais pobre, né? E houve aqui também um índice de preços ao produtor amplo mais alto, um aumento disso aqui, uma inflação mais considerável no mês de maio, né? 0,97% de aumento, uma aceleração do crescimento desses preços em relação a abril, que já estava alto, 0,84%, portanto, né? Ou seja, estamos falando aqui, de maneira geral, de um aumento considerável nos preços na economia. O índice de preços ao consumidor também subiu 0,53%, mais do que abril também, que marcou 0,42%, ou seja, de maneira geral, o que nós estamos vendo é uma constante, um crescimento constante, melhor dizendo, dos preços na economia, refletindo nesses índices que os índices da Fundação Getúlio Vargas são uma prévia da inflação oficial do governo, do IPCA, mas eu acredito até que eles são melhores, refletem mais a realidade que nós observamos no dia a dia. O IPCA parece um pouco forçado às vezes, né? Mas então, todos esses índices apurados aqui pela Fundação Getúlio Vargas, que são subitens do IGPM, do índice principal, que é montado com base na variação dos setores específicos que são medidos aí e tudo mais, esse índice representa uma piora na situação econômica brasileira. E aí eu volto a afirmar aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Esse aumento, essa subida de preços, essa, entre aspas, inflação, já era mais do que prevista. Na verdade, ela era esperada. Veja aqui que os analistas cravaram uma inflação bastante alta. É que eles não acharam que seria tão ruim assim, né? Mas a verdade é que todo mundo sabe que inflação é aumento da base monetária. Os economistas sabem, a própria mídia sabe. Eles tentam vender um discurso diferente para o povo. Isso é um fato, mas que eles sabem que a coisa funciona assim, com certeza eles sabem. Eu não sou mais inteligente que esse pessoal e eu sei que a inflação é aumento da base monetária, por que que eles não saberiam? Então, o que que acontece? Eles olham para o cenário fiscal brasileiro e percebem que o governo está não apenas se endividando de forma constante, como não está nem um pouco interessado em resolver esse problema. Ano passado tivemos um déficit absurdo, estamos caminhando para um cenário parecido este ano, e tudo que for gasto lá com o Rio Grande do Sul, com a reconstrução do estado, vai passar ao largo
do limite fiscal desse ano, ou seja, o governo vai poder gastar isso aí com tranquilidade, mas na prática isso vai representar um aumento do endividamento público que vai ser bancado, financiado com impressão de dinheiro, como sempre acontece. E a partir daí você tem um aumento da base monetária para financiar essa dívida. O que acontece quando a base monetária sobe? Você tem mais inflação, de acordo com o que o povo fala, você tem aumento de preços. Então, é claro que com o atual cenário fiscal, não há outra possibilidade para a economia brasileira que não sofrer com inflação e com valores, índices de inflação cada vez mais incômodos. Imagina só, pode ser que em algum momento esse ano ainda a gente se depare com um índice de 1% em um mês, atinja esse patamar, né? E faça as contas. Se você extrapolar isso aqui, essa previsão, para o mês de maio, para o ano todo, nós vamos ter um índice de inflação aqui na casa do 9,5%, 10% no ano, uma tragédia total para o Brasil. Então, sim, a inflação parece estar saindo de controle e sim, a culpa disso é do governo Lula. Infelizmente, como nós temos visto nos preços de forma geral, quem vai pagar mais caro essa conta é a população mais pobre. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.